Muito bem, meus irmãos e irmãs, acolho você que está conosco agora pela TV Evangelizar em cadeia nacional. Terminamos a nossa missa da parte da manhã, tivemos o estudo bíblico maravilhoso sobre os novíssimos, céu, inferno, purgatório. Falamos sobre a vida eterna, sobre a nossa responsabilidade nas nossas ações. Agora nós temos esse momento tão esperado aos domingos, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Mais uma vez, eu quero acolher os que já estão conosco pelos nossos canais no YouTube, agora pela TV Evangelizar, a todas as capitais com canais abertos, a tantos com canais de assinatura, você que está aí pelo celular, pelo tablet, que Deus abençoe copiosamente a sua vida. Saúdo a todos que estão aí na obra Evangelizar, recebendo aqui as nossas imagens, o nosso sinal e retransmitindo Brasil afora. Os amigos aí do Santuário de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, e abraço a todos que estão reunidos para este momento de adoração. Queremos professar a nossa fé na vida eterna. Eu creio em Jesus, e com Jesus a vida não termina. A vida começa neste mundo e se estende pela eternidade. Precisamos estar na graça e na amizade profunda com o Senhor. Olha, convido você que tem aí na sua casa o Catecismo da Igreja Católica, e eu espero que todos tenham, é um livro fundamental para o católico. Já abra aí no artigo 12, creio na vida eterna. Tem muito a ver o que nós vamos pregar aqui com finados. Celebramos hoje os fiéis defuntos, nossos entes queridos, falecidos, e precisamos ir naquilo que a igreja nos ensina. Qual é a doutrina da igreja a respeito da vida eterna, a respeito do céu, purgatório, inferno? Qual é a nossa responsabilidade para com a nossa vida? Qual é a nossa responsabilidade para com a santidade da nossa família? Tudo isso nós vamos, nesta fala, preparar a nossa adoração. Meus irmãos, o call center está agora de plantão para acolher a sua ligação. Só há uma maneira de sabermos aonde você está nesse Brasil: ligando para a obra Evangelizar. Você de Curitiba e região metropolitana, 41 3221 6060. Você dos outros lugares do Brasil, eles estão colocando o número aqui agora. Então ligue, você será bem atendido. Deixe o seu nome, as suas intenções, também os falecidos da sua família, amigos. Não esqueça da cidade e o estado onde você participa. Você que está comigo pelos canais no YouTube, já vá no chat e coloque aí o nome das pessoas falecidas da sua família. Amigos queridos, coloque o nome, nós estaremos rezando por todas essas pessoas neste momento de adoração. É isso. Olha, celebrar finados é ter o coração cheio de esperança. Lembrei o que eu ia dizer, meus irmãos. Deixa eu voltar aqui. Você que ainda não é um associado da obra, torne-se um. Ajude-nos na evangelização pelos meios de comunicação. Quando você ligar para deixar as suas intenções, diga: eu quero fazer parte da obra Evangelizar, porque juntos evangelizamos mais. Este dia de finados não deve ser marcado por uma tristeza, mas sim por esperança. Esperança na vida eterna, esperança no Senhor Jesus, esperança de que a morte é apenas uma passagem. Terminada a nossa vida mortal, nós começamos a vida eterna, a vida espiritual. Foi aquilo que Jesus disse na ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. É isso que nós professamos neste dia. Apesar da saudade,
da dor no coração, nós cremos, essas pessoas estão com Deus. Nossos entes queridos estão num bom lugar, estão sendo cuidados por Jesus, sendo acolhidos por Nossa Senhora. Como é bonito quando a gente reza a Ave Maria. Toda Ave Maria que nós rezamos, nós estamos dizendo que nós vamos morrer. Não sei se você presta atenção. Toda Ave Maria que nós rezamos: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. A nossa vida, ela está sendo direcionada para o dia da nossa morte, que é o dia mais importante da nossa vida, porque no dia da nossa morte é que nós vamos para o céu imediatamente, para o purgatório, que é a segunda misericórdia, ou para o inferno, dependente dos nossos pecados mortais e da nossa distância de Deus. É isso que nós queremos nesta pregação refletir, para que tenhamos um desejo das coisas do alto. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele possa firmar a nossa fé, nos conduzindo para águas mais profundas. Em nome de Jesus nós pedimos: dá-nos, ó Pai, o Teu Espírito. Cantemos. Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo prepare o nosso coração para refletirmos sobre a morte, sobre a vida, sobre como vivemos esta vida na graça e na amizade com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na última vez que eu estive em Fortaleza, no Instituto Hesed, na festa de São Miguel Arcanjo, eu ouvi algo que até então não tinha ouvido. Passando no meio das pessoas, uma família falou assim: olha lá o padre do catecismo. Gostei disso, porque nós precisamos amar o catecismo, estudar o catecismo, assimilar a doutrina da nossa igreja. Então na nossa casa 2 livros não podem faltar: a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. Então se você não tem, adquira. E você que já abriu o seu catecismo, volte aí no parágrafo 1005, fala sobre o morrer em Cristo e o sentido da morte cristã. Morrer, meus irmãos, todo mundo morre, mas nós que somos cristãos, desculpe, nós que somos cristãos, a morte ela tem um sentido. Aquele que não é cristão, a morte se torna um absurdo, se torna um sofrimento. Mas se você olha para a morte com o olhar de um cristão, você envolve a morte de sentido. O catecismo diz,
no parágrafo 1005, que para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo, é preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto com o Senhor. Nós estamos caminhando para morar com Cristo, para ressuscitar com Cristo, e para que isso aconteça, é preciso morrer com Cristo. Olha que bonito. Para o cristão, a morte é uma necessidade. É uma necessidade. É diante da morte que o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Parágrafo 1006. Em um certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé é a realidade do salário do pecado. E para os que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também da sua ressurreição. Quando um ente querido nosso morre, ele morre na morte de Cristo. E se Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Graças a Cristo, parágrafo 1010. Graças a Cristo, a morte cristã, ela tem um sentido positivo. Eu fico pensando, meus irmãos, a pessoa que não tem fé, ela enlouquece na morte. Eu penso, é isso. Imagina uma pessoa que você ama, que você conviveu com ela durante anos, você vê a pessoa num caixão para ser sepultada na terra. Se você não acredita em Cristo, se você não tem uma fé na vida eterna, a nossa vida é uma mazela. Eu vivo para ser um defunto, eu vivo para ser devorado por vermes. Que vida é essa? Que sentido tem isso? Que sentido tem isso? Graças a Cristo, a vida cristã e a morte cristã, ela tem um sentido. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Filipenses 1:21. Para mim a vida é Cristo e o morrer é lucro. 2 Timóteo 2:11. Fiel esta palavra: se com Ele morremos, com Ele viveremos. Atenção, qual é a novidade da morte cristã? Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo para viver de uma vida nova. E se morremos na graça de Cristo, a morte física, ela consuma este morrer em Cristo e completa assim a nossa incorporação no Cristo. Quando você participar de uma celebração do batismo, presta atenção nas orações que o padre faz. Várias orações falam da morte, porque o batismo é o início da morte com Cristo, porque só ressuscitará com Cristo quem morrer com Ele. Por isso que uma morte sem Cristo é um absurdo, é uma loucura, é um vazio. Na morte, Deus chama o homem a si. Se durante a vida Ele nos chama a si, todos os dias, a morte é o último chamado. Quando eu estive em Milão, Città del Milano, da Itália, há na Catedral de Milão um quadro enorme, com uma caveira, um esqueleto, com um dedo de osso, num livro, e olhando assim, ó. Eu olhei e falei assim: Deus que me livre, o que é isso? Eu não conhecia, perguntei ao guia: que é? O que é isso aí? Aí ele respondeu assim: é o livro da morte. Todos os nomes das pessoas que já nasceram e que ainda não morreram, está do dedo para baixo. Do dedo para cima é todo mundo que já morreu. E o dedo da morte não para, a toda hora ela vai lendo nomes. É para você saber que o seu nome está ali. É um quadro que nos entristece, porque o ser humano não quer morrer, né? O ser humano não quer morrer.
Só que quando você entende a morte por este outro olhar, você entende que é um chamado de Deus. Um dia, até eu também espero que demore, né? Mas um dia ressoará na eternidade: Padre Christian Shankar. Meu filho, não há médico, não há cientista, não há religioso que me segure. O nome foi chamado, eu me comparecerei à presença de Deus. Então, para nós cristãos, a morte não é o fim, a morte é Deus chamando os que são dele, Deus chamando a si. É por isso que o cristão pode sentir em relação à morte um desejo de São Paulo: meu desejo é partir e ir para Cristo, transformar a sua morte numa obediência. Jesus foi obediente até a morte. Será que nós somos obedientes até a nossa morte? Será que quando o Senhor nos chamar, será um momento de alegria? Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que para os que são chamados e que eles entram em tristeza ou desespero, são aqueles que estão em pecado mortal. Eles têm medo do destino final, porque a justiça cairá sobre eles. Mas para aquele que está na graça e na amizade com Deus, o chamado à morte é a sua cura total. Olha que bonito. A morte, aos olhos do cristão, é uma cura total. De vez em quando as pessoas falam para mim: padre, reza para tal pessoa que está no CTI, está ruim demais, reza por ele. Eu rezo, coloco missa, dou a unção. Uns recebem de Deus a graça de ter mais uns anos de vida, outros são chamados. Aí a pessoa me fala: padre, a gente rezou tanto, a pessoa não foi curada, né? Eu falei: opa, você está dando um olho material, olhos apenas na carne. Para o cristão, a morte é também uma cura completa. Ou seja, a pessoa foi curada, mas do jeito de Deus. Na ressurreição, ela não tem mais doença. O surdo ouve, o cego vê, o mudo fala, o coxo anda. A pessoa não tem mais câncer, ela não tem mais dor, não tem mais tratamento. A dor, meus irmãos, e vocês vão te concordar com o padre, a dor é para quem fica, para quem vai é glória. Para quem vai é glória. Há um quadro que se chama O Céu, em cello, italiano também, que um homem está na porta do paraíso, uma porta enorme, muita luz, e que atrás dele se vê o velório dele. Então no meio do quadro é ele olhando para o céu, uma luz, e embaixo do quadro ele no caixão e as pessoas chorando. E qual é o sentido do quadro? É como se Jesus virasse para este homem e falasse com ele assim: olha o seu velório, olha as pessoas chorando, olhe os seus amigos, sua família. Ele olha o velório dele. Uns mais curiosos, deixa eu ver quem foi, né? Olhe a vida eterna, o que te espera. Se você quiser, eu te dou mais 10 anos de vida. Você ressuscita, claro, vai dar um corre-corre no início, mas depois é alegria. Aí o autor do quadro vai dizer: por que ninguém escolheu, depois de morto, viver mais 10 anos? A resposta: porque aquele que contempla o que Deus tem reservado para ele, não trocará por nada. Nem por amor de filho, nem por amor de mãe, nem por amor de amigo, porque nós não conhecemos o que Deus tem preparado para nós. E o final do quadro é o mais bonito, quando a pessoa contemplando o céu e vendo a família chorando, ele abraça com Jesus e diz: meu Senhor, eu prefiro esperar eles aqui contigo. Ou seja, ninguém trocará a visão beatífica por esta vida
que levamos. Há uma história que diz que havia um aquário com vários peixes, e tinha um peixinho, e era um peixinho inteligente. O peixinho ficava olhando e pensava assim: tem que ter alguma coisa mais do que isso. Eu nado para um lado, eu bato no vidro. Eu nado para o outro, eu bato no vidro. Eu vou para a direita e para a esquerda, é vidro também. De onde que vem água limpa e para onde que vai água suja? Quando a gente está com fome, como que cai essas bolinhas do céu? Alguém está julgando isso aí. Aí ele começou a falar com os coleguinhas dele: ó, eu acho que tem vida fora do aquário. Todo mundo: você é louco, cara, que vida tem o aquário? A vida é esse aquário aqui, ó, acabou, acabou, morreu, acabou. Mas ele era curioso, ele era curioso. Aí um dia, de muito calor, o aquário dava com a água morninha, e ele sentiu que veio uma água mais fresca. Ele falou: opa, estou te falando, essa água está entrando de algum lugar. Ele foi na água fresca e viu que tinha um caninho jogando essa água no meio das pedras. Ele era pequenininho, ele entrou no meio das pedras, passou pelo ralinho, desceu pelo caninho, foi descendo, caiu numa caixa d'água, entrou no outro caninho, desceu, caiu no esgoto. Ele foi nadando, nadando, caiu num riachinho, foi nadando, nadando, caiu num rio maior, foi nadando, nadando, caiu num rio grande, mas ele não parou, continuou a nadar. Ele chegou num lugar que ele nunca pensou que existia, um lugar de água gigantesco. Ele olhou e falou assim: no, que tamanho de aquário! Aí o peixinho chegou e perguntou para ele: o que é aquário? Ele falou assim: aquário é vida, aquário é onde eu moro. Os outros peixinhos: você acha que aquilo é vida? Vida é isso aqui. Isso aqui se chama mar. É gigante, é profundo. Nem o ser humano conhece o que tem no fundo do mar até hoje. Isso aqui é a eternidade. O pequenininho pensou assim: meu Deus, eu tenho que voltar e contar para meus colegas, que eles acham que a vida é aquele quadradinho, e eles não sabem que existe isso aqui não. Ele voltou, ele saiu do mar, entrou no rio, pegou o riacho menor, caiu no riachinho, foi no córrego, pegou o esgoto, entrou no caninho, entrou na caixa, chegou no aquário. Quando ele chegou no aquário, todo cansado, ele disse assim: gente, reúna aqui, reunião urgente. Todos os peixinhos se reuniram. Falou: olha, vou contar uma notícia boa e outra não tão boa. Qual que vocês querem primeiro? A boa: existe vida fora do aquário. Isso aqui não é vida não, isso aqui é muito abafado, muito pequeno. Existe um lugar que se chama mar. É muito maior do que isso aqui. É o outro: mas muito maior como? São umas 3 vezes? Não, é muito maior. Umas 20? Não, é muito, umas 1000, muito. Os outros: esse peixe fumou aqui. Não existe vida fora do aquário. Existe, mas aí é a segunda notícia que não é tão boa. Qual que é a notícia que não é tão boa? Estreito e o caminho apertado. Se vocês não diminuírem, não emagrecerem, vocês vão passar pelo ralo não. Os maiores aí, ó, vocês estão tudo condenados. Agora os que forem pequeninos, se vocês emagrecerem e for pequenininho, nós vamos passar pelo ralinho. Um peixe grande olhou e disse assim: se não é para mim, não será para você. Ele foi e comeu o peixinho menor, matou o peixinho menor. Mas dizem que até hoje no aquário, os peixinhos menores, como acreditar, existe vida no aquário. Vamos jejuar, vamos rezar, vamos nos preparar, que na hora certa nós vamos passar pelo ralinho. Qual é o aquário da história? O nosso mundo, a nossa vida. Qual é o oceano? É o céu. Quem é o peixinho? Jesus. Quais são os outros que acreditam? Nós. Tem gente que não acredita porque sabe que não vai passar pela porta.
Não acredita porque sabe que a vida deles é só isso aqui, não para fora do aquário. E a minha pergunta é, meus irmãos, imagina um peixinho que viveu a vida toda num aquário apertado. Quando ele chega no mar, se ele vai querer voltar para o aquário. Os nossos entes queridos chegaram no mar, nós ainda estamos no aquário. Façamos o que pudermos para passar pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque Jesus disse: muitos tentarão, mas não conseguirão. Porque há pessoas que vão dizer para você: não há vida além do aquário, com a morte acaba tudo. Os ateus são assim, quem não tem fé é assim, a vida vale enquanto vive, morreu, acabou. Mas nós acreditamos, existe vida fora do aquário, existe uma vida maior, uma vida eterna. É por isso que nossos entes queridos estão agora no mar que é Deus. Monsenhor Jonas Abib tem aquele canto maravilhoso: não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. O barco sou eu e o mar é Deus, é o amor de Deus. É isso que é finados, é nós acreditarmos que os nossos entes queridos chegaram à finalidade. Qual é a finalidade? O mar, o céu, a presença de Deus. Que eles, os que já estão na glória, intercedam por nós. Porque alguém que ama a Deus, que vive na graça, com Deus, pode fazer por nós muito mais do que quem está ao nosso lado. Que nós vivemos ainda no pecado, e os nossos falecidos já estão, muitos deles, na glória de Deus, se não nesse estágio intermediário do purgatório. Nós sabemos, meus irmãos, que a igreja nos concede santos canonizados. É quando a igreja diz assim: esta pessoa está no céu. A igreja garante: esta pessoa é exemplo para nós. Exemplo, Frei Galvão, ele tem a honra dos altares, é um santo canonizado. Você olha a Sagrada Família, a honra dos altares, pessoas santas. A minha vovó, o meu vovô, parentes. Eu cito os dois porque eram pessoas muito boas, profundamente religiosas, viviam na graça de Deus, oração, confissão. Eu creio, pelo tempo que eles já faleceram, que eles estão na glória de Deus. Eles são santos, eles intercedem por mim. Eles não foram canonizados, colocados como exemplo para a igreja toda, mas ele é o intercessor da nossa família. Ele é uma pessoa que viveu uma vida que eu possa me espelhar. Assim são os nossos entes queridos. Que vivamos, meus irmãos, com os pés fincados na terra, mas com os olhos fixos no céu. Porque a nossa vida é passageira. A nossa vida é passageira. E hoje, dia de finados, é preciso perguntar: o que acaba com a morte, se não é a vida? O que acaba com a morte, se não é a vida? O Catecismo responde no parágrafo 1021: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. Nós podemos escolher para onde vamos depois da morte, até o dia da morte, porque antes da nossa morte é o tempo da misericórdia, depois da morte é o tempo da justiça. Deus é bom, mas Deus é justo. Nós estamos no tempo da misericórdia, este tempo que nós temos de conversão, de volta para Deus, de penitência, de mudança de vida, que é com a nossa morte acabou a misericórdia e virá a justiça. E por fim, a pergunta é: o que significa a justiça de Deus? Está no 10:22, 1022. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna
a partir do momento da morte. Não há mudança de estado. Quem está no céu eternamente. Quem vai para o inferno, está no inferno eternamente. O purgatório, que é esta passagem. Num juízo particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, que é purgatório, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Então, meus irmãos, é o céu e o ainda não, ou o inferno. Há muitas pessoas não católicas que dizem que não existe na Bíblia a palavra purgatório, e realmente não há. Mas a realidade do purgatório ali está. E é interesse nosso, meus irmãos, que o purgatório exista. Porque é muita soberba espiritual a pessoa achar que ela está perfeitamente pura na hora da morte, para que ela tenha um acesso imediato a Deus. Então aqui nós temos a última misericórdia, não para os condenados, não para os condenados, porque o inferno é inferno para sempre, mas para os que estão na graça e na amizade com Deus, mas não estão totalmente purificados. Compreende? Que neste dia as nossas preces subam aos entes queridos falecidos, e que seja um momento de repensar a própria vida, da maneira como estamos vivendo, para onde nós estamos indo. A escolha não é depois da morte, a escolha é aqui. Depois da morte é só a sentença. Repito isso, a escolha para onde vamos depois da morte não é lá, é aqui. Lá é só a sentença. Vivamos como aqueles que sabem que vão morrer o dia, e morramos como quem soube viver direito. Que o Santíssimo Sacramento nos visite e transforme a nossa vida numa busca constante de santidade. Cantemos. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor,
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos adorando Jesus, o pão da vida. No capítulo 6 de João, o Senhor vai dizer: aquele que comer deste pão viverá eternamente. A comunhão que recebemos na Santa Missa é penhor de vida eterna. Na missa nós rezamos e nós ouvimos, quando o Padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Esta é a promessa de Jesus. Aquele que comunga tem a vida eterna. Porque a pessoa, para comungar, ela precisa estar no estado de graça, numa amizade profunda com Jesus. É por isso que nós temos a clássica frase: a missa é para todos, a comunhão para aqueles que estão preparados. Porque a graça de Deus me leva à Eucaristia. A vida não termina com a morte. É isso que nós professamos neste dia de finados. Os nossos entes queridos, aqueles que foram amigos de Jesus na terra, continuam amigos de Jesus no céu. Aqueles que estiveram perto de Jesus na terra, continuam perto de Jesus no céu. E de maneira especial, nós rezamos por aqueles fiéis que se encontram ainda no purgatório, neste estado de purificação. Nós ofertamos a elas a Santa Missa, as nossas orações, a devoção às benditas almas do purgatório. E neste momento nós queremos louvar a Deus a oportunidade que Ele nos deu de conviver com tantas pessoas maravilhosas da nossa família, amigos que já foram chamados desta vida. E neste incenso que nós colocamos aos pés do Senhor, nós queremos elevar a Deus um hino de louvor, uma gratidão, porque aprendemos que a morte não é o fim, mas é o último chamado de Deus a si. Quando Deus nos chama a Ele, não é para a condenação, é para a vida e vida plena. É isso que nós buscamos, é isso que nós acreditamos. Senhor, que a Tua palavra possa ressoar hoje nos nossos corações, levando-nos a uma preparação diária para a nossa morte, porque não sabemos o dia nem a hora. Por isso precisamos estar
preparados. Rezamos pelos nossos entes queridos falecidos, para que tenham paz, repouso eterno, e possam gozar da visão beatífica. Sabemos que se vivemos, é para o Senhor que devemos viver, que se morremos, é para o Senhor que devemos morrer. E Paulo vai dizer: então não importa se estamos vivos ou mortos, desde que sejamos de Jesus. Senhor Jesus, visita neste momento a tantas pessoas que se encontram enlutadas, tristes, chorosas e perdidas na vida com a morte deste ente querido, desta pessoa tão especial. Sabemos que o luto não é fácil, não é simples, mas que precisamos passar por ele com fé. Claro, com lágrima, com saudade, com sofrimento, mas sobretudo com fé. Que a nossa morte seja unida à morte de nosso Senhor. Que os nossos entes queridos tenham morrido na morte de Cristo, para ressurgirem também com Ele. Toca, Senhor Jesus, com as tuas mãos chagadas, o coração dessas pessoas que perderam recentemente entes queridos e que estão com dificuldade de lidar com a morte. Tira todo o sofrimento, todo o desespero, que tudo isso se transforme em saudade, em lembrança. Ajuda-nos, Senhor, a receber a paz que vem da Tua palavra, porque o Senhor não mente. Jesus nos prometeu a vida eterna, e Ele não é homem para mentir, é Deus. Nós Te louvamos, exaltamos e bendizemos pelo tempo de vida que os nossos entes queridos passaram ao nosso redor. Que eles estejam agora na Tua presença, recebendo o nosso amor, o nosso carinho, as nossas orações. E que nós que ainda vivemos neste mundo, possamos estar com os olhos voltados para o céu. Lá é o nosso destino, é para lá que nós caminhamos. Obrigado, Senhor, por nos amparar no momento da morte. Mais uma vez nós colocamos o incenso, elevando ao céu a oração pelos nossos entes falecidos.
Assim como a fumaça do incenso, ela vai preenchendo este santuário, ela vai subindo ao céu, a nossa oração atravessa as nuvens e chega ao coração de Deus. Dá-nos a graça, Senhor, de enxergarmos o sentido da morte cristã, que é esta volta definitiva a Deus. Entregamos nas tuas mãos os nossos entes queridos falecidos, e onde eles estiverem, que eles recebam o nosso amor, a nossa saudade. E a melhor maneira de honrarmos os nossos falecidos é viver uma vida de acordo com os valores daqueles que amamos. Honre a sua mãe, o seu pai, os seus avós, pessoas queridas, sendo a melhor pessoa que você é capaz de ser, orando por estas pessoas, continuando na sua vida a história delas, os valores, as virtudes. Nós cremos na ressurreição e na vida eterna. Dignai-vos, Senhor, abençoar os objetos que os nossos filhos agora apresentam: peças de roupa, remédios, exames, documentos, chaveiros, cruzes, alianças, carteira de trabalho, tantas pessoas desempregadas, água, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos livre do mal. Abençoe este sal e esta água, para que nos afaste dos dardos inflamados do maligno. Abençoe as pessoas que estão aqui no santuário, tantas que nos acompanham de casa. Abençoe a nossa vida, nosso trabalho, nosso estudo, nossos relacionamentos e, sobretudo, a nossa vida de conversão e de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a bênção do Santíssimo nos conceda graças abundantes e console o coração daqueles que vivem este período de luto pela perda de um ente querido. Te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Noite de louvor.